A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, cuida do nosso Brasil, das nossas famílias, dos nossos sacerdotes, com a vossa santa misericórdia. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Capítulo 38. Primeiro discurso de Deus. Então, do seio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: quem é este que obscurece a providência com discurso sem sentido? Cinge os teus rins como um valente. Vou interrogar-te e tu me responderás. Onde estavas quando lancei os fundamentos da terra? Fala, se estiveres informado disso. Quem lhe deu as medidas, já que o sabes? Ou quem sobre ela estendeu o cordel? Onde se assentam suas bases? Ou quem colocou nela a pedra angular sobre os alegres concertos dos astros de manhã e sob as aclamações de todos os filhos de Deus? Quem fechou com portas o mar, quando brotou do seio materno, quando lhe dei as nuvens por vestimenta e o enfaixava com névoas tenebrosas? Eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, dizendo: chegarás até aqui e não irás mais longe. Aqui se deterá o orgulho de tuas ondas? Algum dia na vida destes ordens amanhã, ou indicastes à aurora o seu lugar, para que ela alcançasse as extremidades da terra e dela sacudisses os ímpios? A terra se molda como argila sobre o sinete e toma como cor um vestido. Aos ímpios, contudo, é recusada sua luz e se rompe o braço ameaçador. Acaso chegaste até as fontes do mar ou passastes até o fundo do abismo? Apareceram-te porventura as portas da morte, ou viste a entrada da morada tenebrosa? Tens ideia da extensão da terra? Fala, se sabes tudo. Onde está o caminho para a morada da luz? Quanto às trevas, onde é o teu lugar? Poderias alcançá-las em teu domínio e reconhecer as veredas de tua morada? Deverias sabê-los, pois já tinha nascido, e são numerosos os seus dias. Entrastes nos depósitos da neve, ou visitastes os armazéns dos granizos, que reservo para os tempos de tormento, para os dias de luta e de batalha? Por que caminho se espalha o nevoeiro e se expande o vento do oriente sobre a terra? Quem abre um canal para o aguaceiro e uma rota para os relâmpagos dos trovões, para fazer chover sobre uma terra desabitada e sobre um deserto sem seres humanos, para regar regiões vastas e desoladas, para nelas fazer germinar a erva verdejante? Terá a chuva um pai? Quem gera as gotas do orvalho? De que o seio sai o gelo? E quem engendra a geada do céu? As águas se endurecem como pedra e a superfície do abismo se congela. És tu que atas os laços das Pleiades ou desatas as correntes do Orion? És tu que fazes sair a seu tempo as constelações ou conduzes a ursa com seus filhos? Conheces as leis do céu e regulas sua influência sobre a terra? Levantarás a tua voz até as nuvens e o dilúvio te obedecerá?
Tua ordem fará os relâmpagos surgirem, e te dirão, aqui estamos? Quem pôs sabedoria nas nuvens e inteligência no meteoro? Quem pôde enumerar com sabedoria as nuvens e inclinar os odres do céu, para que a poeira se transforme em massa compacta e seus torrões se aglomerem? És tu que caças a presa para a leoa ou satisfazes a fome dos leõezinhos quando estão deitados em seus covis ou quando se emboscam nas covas? Quem prepara o corvo, o seu alimento, quando seus filhos gritam a Deus, quando andam de um lado para o outro, por não terem o que comer? Capítulo 39. Sabes o tempo em que as cabras monteses dão cria nos rochedos? Observastes o pasto das corças? Contaste os meses de sua gravidez e sabes o tempo do seu parto? Elas se agacham, dão cria e se livram de suas dores. Seus filhotes tornam-se fortes e crescem nos campos. Apartam-se delas e não voltam mais a elas. Quem pôs o jumento selvagem em liberdade e quem rompeu os laços do asno veloz? Dei-lhe o deserto por morada e a planície salgada como lugar de habitação. Ele se ri do tumulto da cidade e não escuta os gritos do tropeiro. Explora as montanhas da sua pastagem e nela anda buscando tudo o que é verde. Quererá servir-te o boi selvagem ou passará a noite em teu estábulo? Podes prendê-lo com uma corda em seu pescoço ou fenderá ele atrás de ti os teus sulcos? Fiarás nele, porque sua força é grande, e lhe deixarás a teu cuidado o teu trabalho? Confiarás nele para que te traga para casa o que semeaste e que te acha a tua eira? O avestruz bate as asas alegremente. Não tem asas nem penas de bondade? Abandona os seus ovos na terra e os deixa aquecer no solo, esquecendo-se que um pé poderá esmagá-los ou que animais selvagens poderão pisá-los. É cruel com seus filhotes, como se não fossem seus, e não se incomoda de ter sofrido em vão, pois Deus lhe negou sabedoria e não lhe convenceu inteligência. Mas, quando alça voo, ri-se do cavalo e do cavaleiro. És tu que dás vigor ao cavalo, e fostes tu que enfeitaste seu pescoço com uma crina ondulante? Que o fazes saltar como um gafanhoto, relinchando terrivelmente? Orgulhoso de sua força, escava a terra com a pata e atira-se à frente das armas. Ri-se do medo, nada o assusta e não recua diante da espada. Sobre ele ressoam a aljava, o ferro brilhante da lança e o dardo. Tremendo de impaciência, devora o espaço, e o som da trombeta não o deixa no lugar. Ao sinal do clarim diz, vamos! De longe fareja a batalha, a voz troante dos chefes e o alarido dos guerreiros. É graças à tua sabedoria que o falcão alça voo e desdobra as suas asas para o sul? É por tua ordem que a águia levanta voo e faz seu ninho nas alturas? Ela habita nos rochedos e neles passa a noite, sob a ponta rochosa e o cimo escarpado. De lá espia sua presa, pois seus olhos penetram as distâncias. Seus filhotes se alimentam de sangue, e onde quer que haja cadáveres, ali está ela.
O Senhor, dirigindo-se a Jó, disse-lhe: aquele que disputa com o Todo-Poderoso, apresente suas críticas. Aquele que discute com Deus, responda. Primeira resposta de Jó. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: leviano como sou, que posso responder-te? Ponho a minha mão sobre a boca. Falei uma vez e não repetirei 2 vezes, e nada acrescentarei. Capítulo 40. Segundo discurso de Deus. Então, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: cinge os teus rins como um valente. Vou interrogar-te e tu me responderás. Queres reduzir a nada a minha justiça e condenar-me antes de ter razão? Acaso tens um braço semelhante ao de Deus e uma voz troante como a dele? Orna-te então de grandeza e majestade, reveste-te de esplendor e de glória, espalhe as ondas de tua cólera, com um simples olhar abate o arrogante. Com um olhar humilha o soberbo e esmaga os ímpios no mesmo lugar em que eles estão. Enterra-os todos juntos debaixo da terra e amarra-lhes os rostos num lugar escondido. E então eu também te louvarei, por triunfares pela força de tua mão direita. Vê, Behemote, que criei contigo, que nutre-se de erva como boi. Sua força reside nos rins e seu vigor nos músculos do ventre. Levanta sua cauda como um cedro. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze e sua carcaça como barras de ferro. É obra-prima de Deus. Foi criado como o soberano de seus companheiros. As montanhas fornecem-lhe a pastagem e todos os animais dos campos divertem-se em volta dele. Deita-se sob o lútus, no esconderijo dos caniços e dos brejos. Os lotos cobrem-no com sua sombra, e os salgueiros da margem o cercam. Quando o rio transborda, ele não se assusta. Mesmo que o Jordão levantasse até a sua boca, ele ficaria tranquilo. Quem o seguiria pela frente e lhe furaria as ventas para nelas passar cordas? Poderás tu fisgar Leviatã com um anzol e amarrar-lhe a língua com uma corda? Será capaz de passar-lhe um junco em suas ventas e de furar-lhe a mandíbula com um gancho? Ele te fará muitas súplicas e te dirigirá palavras ternas. Concluirá ele uma aliança contigo, a fim de que faças dele sempre teu escravo? Brincarás com ele como se fosse um pássaro, ou o prenderás com uma coleira para divertir teus filhos? Será ele vendido por uma sociedade de pescadores e dividido entre os negociantes? Poderás crivar-lhe a pele com dardos ou a cabeça com arpões de pesca? Tenta pôr a mão sobre ele. Sempre te lembrarás disso e não recomeçarás. Tua esperança será lograda. Bastaria a sua vista para te arrasar. Capítulo 41. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem lhe resistiria face a face? Quem pôde afrontá-lo e sair com vida? Quem, debaixo de toda a extensão do céu? Não quero calar a glória de seus membros e falarei de seu vigor incomparável.
Quem levantou a dianteira de sua couraça? Quem penetrou na dupla linha de sua dentadura? Quem lhe abriu os 2 batentes da goela? Em torno dos seus dentes, só terror. Sua costa é um aglomerado de escudos, cujas juntas são estreitamente ligadas. Uma encaixa na outra, nem sequer o ar passa por entre elas. Uma adere tão bem à outra que são encaixadas sem se poderem desunir. Seu espirro faz jorrar a luz, e seus olhos são como as pálpebras da aurora. De sua goela saem chamas e escapam centelhas ardentes. De suas ventas sai fumaça, como de uma panela que ferve entre chamas. Seu hálito queima como brasa, e a chama jorra de sua goela. Em seu pescoço reside sua força. Diante dele salta o espanto. As dobras de seus músculos são ardentes, esticadas sobre ele. Elas são inabaláveis. Firme como a pedra é seu coração, firme como a mó fixa de um moinho. Quando se levanta, estremecem as ondas, e os vagalhões do mar se afastam. Se uma espada o atinge, ela não resiste, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. O ferro para ele é como palha e o bronze como madeira podre. A flecha não afugenta. As pedras de funda são palhinhas para ele. O martelo lhe parece um fiapo de palha e ri-se do assombro da espada. Sob seu ventre há cacos pontiagudos, como uma grade de ferro que se arrasta por sobre o lodo. Faz ferver o abismo como uma caldeira e transforma o mar num queimador de perfumes. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse cabeleira branca. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de nada. Ele afronta tudo o que é elevado. Ele é o rei dos mais orgulhosos animais. Capítulo 42. Segunda resposta de Jó. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é esse que obscurece assim a providência com discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar, vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Epílogo. Depois que o Senhor acabou de dirigir estas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temã: estou irado contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falaste corretamente de mim, como Jó, meu servo. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vós em holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias por não terdes falado bem de mim, como Jó, meu servo. Elifaz de Temã, Baldade de Suás e Sofar de Naamate foram-se então para fazer como o Senhor lhes tinha ordenado,
E o Senhor tomou em consideração as orações de Jó. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado e lhe tomou em dobro tudo quanto tinha possuído. Todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos de antes vieram visitá-lo e sentaram-se com ele à mesa em sua casa. Tiveram muito dó dele e deram-lhe condolências a respeito de todas as infelicidades que o Senhor lhes enviara. E cada um deles ofereceu-lhe uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó, mais do que os primeiros. Teve Jó 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Chamou a primeira Pombinha, a segunda Cássia e a terceira Azevite. Em toda aquela terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E seu pai lhes destinou uma parte da herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a 4ª geração dos filhos de seus filhos. Depois, velho e cheio de dias, morreu. Salmo 145. O Senhor, esperança dos aflitos. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a vida. Salmodiarei o meu Deus enquanto existir. Não coloqueis nos poderosos a vossa confiança. São apenas homens nos quais não há salvação. Quando lhe for o espírito, ele voltará ao pó, e todos os seus projetos se desvanecerão de uma só vez. Feliz aquele que tem por protetor o Deus de Jacó, que põe tua esperança no Senhor, seu Deus. É este o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que ele contém, que é eternamente fiel à sua palavra, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor livra os cativos, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor ergue os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva. Mas entrava os desígnios dos pecadores. O Senhor reinará eternamente. Ó Sião, teu Deus é rei por toda a eternidade. Terminamos neste momento a leitura de hoje. E a jaculatória indulgenciada de hoje será: Maria, Mãe de Deus e Mãe das Mercês, rogai por mim e pelos agonizantes. Por hoje é só e até amanhã, se Deus quiser.